Em algumas regiões, está ocorrendo uma verdadeira revolução, uma revolução de Jesus. Um número sem precedentes de muçulmanos está abandonando o islamismo e escolhendo seguir a Cristo, especialmente no Irã. O que aconteceria se uma nação profundamente enraizada em tradições milenares começasse a se transformar de forma significativa? Ninguém esperava presenciar esse cenário. Igrejas cheias de fiéis, enquanto as mesquitas registram uma queda notável na frequência. No entanto, é exatamente isso que está acontecendo na República Islâmica do Irã. Uma mudança drástica na mentalidade coletiva. Esse fenômeno gera muitas perguntas e causa espanto. Acredite, a resposta é impressionante e você vai querer acompanhar toda a história. Mais de 1 milhão de muçulmanos no Irã tomaram a inesperada decisão de se converter ao cristianismo. Será que esse crescimento do cristianismo é um sinal do declínio do islamismo radical? Vamos analisar essa questão. Quando a maioria das pessoas pensa no Irã, o cristianismo não é a primeira religião que vem à mente. Como o maior estado muçulmano xiita do mundo, o Irã não apenas está profundamente arraigado nas tradições islâmicas, mas também é conhecido por aplicar rigidamente seus princípios religiosos. Entretanto, sob essa superfície está emergindo silenciosamente uma transformação profunda e inesperada. Um aumento significativo nas conversões do islamismo para o cristianismo. Esse movimento não está apenas redefinindo o cenário religioso do país, mas também desafiando as bases do regime teocrático que o governa. A República Islâmica do Irã foi construída sobre os princípios do islamismo xiita. Durante décadas, o governo exerceu um controle rigoroso sobre a expressão religiosa, punindo severamente aqueles que se desviam da norma. Recentemente, a polícia responsável por aplicar as leis islâmicas foi alvo de críticas internacionais após supostamente disparar contra uma mulher por não cumprir a obrigatoriedade do uso do hijab. Esses incidentes ilustram as medidas rígidas e repressivas empregadas para manter a conformidade religiosa. No entanto, os sinais de insatisfação são evidentes. Relatórios indicam que 50 mil das 75 mil mesquitas do Irã foram fechadas devido à redução na frequência. O clérigo iraniano de alto escalão, Mir Muhammad Abul Qasim, atribuiu esse fenômeno à queda significativa do apoio popular, indicando uma crise de fé mais ampla entre os iranianos. Essa tendência coincide com relatos que sugerem que cerca de 1 milhão de muçulmanos no Irã se converteram ao cristianismo, evidenciando uma corrente subterrânea de mudança religiosa que ganha cada vez mais força. O termo Revolução de Jesus tem sido usado para descrever essa crescente onda de iranianos que se convertem ao cristianismo. De acordo com um estudo conjunto realizado pela CBN e pelo Ministério de Rádio Internacional, The Tide, estima-se que 1 milhão de muçulmanos no Irã aceitaram a Cristo. Isso não é simplesmente uma anomalia estatística, representa uma transformação cultural e espiritual significativa. As razões por trás desse movimento estão intimamente ligadas às lutas políticas, sociais e econômicas do Irã. Para muitos, o cristianismo oferece um contraste marcante com a natureza autoritária e punitiva do regime islâmico. Ele transmite uma mensagem de esperança, amor, perdão e uma conexão pessoal com Deus. Princípios que ressoam profundamente entre os desiludidos após décadas de opressão. Todd Nettleton, da Voz dos Mártires, destaca que o Irã enfrenta uma das maiores taxas de dependência de drogas do mundo. A corrupção generalizada, junto com uma população em que mais da metade vive na pobreza, levou um número crescente de iranianos a questionar o sistema atual. Essas falhas estruturais têm enfraquecido o apelo do islamismo tal como é praticado no país.
As dificuldades econômicas também têm sido um fator crucial de insatisfação. A economia iraniana tem sofrido as consequências de sanções internacionais, má gestão e corrupção. A pobreza resultante tem levado muitos iranianos a questionar as promessas não cumpridas da teocracia islâmica. Uma pesquisa realizada pelo Instituto GAN, com sede nos Países Baixos, revelou que 80% dos iranianos desejam um governo democrático e rejeitam a República Islâmica em sua forma atual. Essa desilusão com o islamismo político criou um terreno fértil para a exploração de alternativas espirituais. Nesse contexto, o cristianismo não é visto apenas como uma religião, mas também como um meio de libertação espiritual e social. A promessa de democracia e direitos humanos, frequentemente associada a nações de maioria cristã, atrai aqueles que anseiam por liberdade e igualdade. O crescente interesse pelo cristianismo coincide com apelos mais amplos por reformas, indicando que a religião está se tornando um ponto central de resistência contra o regime. Não surpreende que a liderança islâmica do Irã tenha reagido duramente ao aumento do cristianismo. No Irã, a conversão do islamismo é proibida e aqueles que abandonam essa religião frequentemente enfrentam punições severas, como prisão ou até mesmo pena de morte. Os esforços do governo para reprimir o cristianismo fazem parte de uma estratégia mais ampla para manter o controle sobre a população. Apesar dessas medidas, igrejas clandestinas e plataformas digitais surgiram como centros vitais de culto e educação cristã, permitindo que o movimento cresça mesmo diante dos riscos. Todd Nettleton explica que esse crescimento não se deve apenas à insatisfação com o islamismo, mas também ao apelo único do cristianismo. Muitos convertidos destacam o foco dessa fé na compaixão e no perdão como fatores decisivos em sua escolha. Para muitos iranianos, a ideia de um relacionamento pessoal com Deus oferece esperança e ação, ausentes em sua experiência religiosa anterior. Em um contexto onde muitos se sentem traídos pelos líderes e esmagados pelo peso da injustiça sistêmica, os ensinamentos de Jesus se destacam como uma mensagem de esperança e conforto. As palavras de Mateus 11, 28 a 30 ressoam profundamente nos corações daqueles que enfrentam dificuldades. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas palavras não são apenas um consolo, representam uma ousada promessa de paz e alívio para aqueles que suportam adversidades há anos. Para muitos iranianos, oferecem exatamente o que procuram, uma sensação de liberdade e conforto em um sistema que parece tê-los abandonado. No Irã, onde a opressão e as dificuldades são partes constantes do cotidiano, o cristianismo se tornou muito mais do que uma religião. É um símbolo de liberdade pessoal e uma maneira de desafiar um regime que vincula religião e política de forma opressiva. Para aqueles presos nas promessas vazias da teocracia islâmica, voltar-se para Jesus é como encontrar uma nova forma de respirar. Não se trata apenas de uma crença espiritual, é um ato de rebelião profundamente pessoal. O governo iraniano consolidou seu poder com base em interpretações rígidas do islamismo, e a conversão ao cristianismo desafia diretamente esses fundamentos. Escolher o cristianismo no Irã não é apenas uma questão de fé, é uma declaração que diz: eu rejeito o sistema que me decepcionou. Por décadas, o povo iraniano enfrentou uma série de desafios: pobreza generalizada, corrupção governamental e uma das maiores taxas de dependência química do mundo. Para muitos, essas realidades destruíram a fé em um sistema que prometia justiça e dignidade através do islamismo. Em contraste,
O cristianismo oferece algo radicalmente diferente. Sua mensagem de amor, perdão e esperança funciona como um bálsamo diante da dureza da vida cotidiana. A ideia de um relacionamento pessoal com Deus, baseado na compaixão e não no controle, tem atraído milhares de pessoas a explorar essa fé, que parece mais humana e acessível. Esse movimento, porém, não passou despercebido. O governo iraniano vê o crescimento do cristianismo como uma ameaça não apenas à sua autoridade religiosa, mas a todo o seu sistema político. Em resposta, o regime intensificou sua repressão. Igrejas clandestinas são invadidas, convertidos, cristãos são presos e expressões públicas de fé são vigiadas de perto. O medo do governo é evidente. Se as pessoas encontrarem esperança e propósito fora da versão estatal do islamismo, seu controle enfraquece. No entanto, mesmo diante dos riscos, o movimento continua crescendo. Muitos convertidos dependem de plataformas digitais e reuniões secretas para praticar sua fé e se apoiarem mutuamente. É uma revolução silenciosa, mas decidida, e os esforços do governo para contê-la apenas destacaram a resiliência de seus participantes. Em todo o Irã, os novos cristãos compartilham silenciosamente as mudanças profundas em suas vidas com amigos e familiares, navegando cuidadosamente pela realidade perigosa de sua nova fé. Espaços seguros como igrejas domésticas ocultas e pequenos grupos de estudo bíblico oferecem refúgio, embora estejam sempre sob ameaça constante. Essas reuniões, geralmente compostas por 10 ou 15 fiéis, acontecem em apartamentos modestos ou casas discretas. Quando o último participante chega e a porta é fechada, uma sensação de alívio percorre o grupo. Embora efêmera, essa segurança é recebida com gratidão. No entanto, essa paz frágil é frequentemente interrompida por batidas policiais, conduzidas com a precisão de operações militares. Os líderes dessas redes clandestinas são particularmente perseguidos e enfrentam punições severas. Presos sem aviso prévio, eles são levados a instalações projetadas para quebrar seu espírito por meio de isolamento, tortura e pressão psicológica implacável. O crescimento do cristianismo no Oriente Médio, especialmente em países de maioria muçulmana como Irã, Iêmen e Afeganistão, representa uma transformação espiritual significativa que desafia as estruturas religiosas e políticas tradicionais. Apesar da perseguição, os cristãos encontram maneiras de viver sua fé e compartilhar sua mensagem. Esse fenômeno não é apenas um movimento religioso, mas também social e cultural, refletindo um profundo anseio por esperança, liberdade e redenção em meio a sistemas opressivos. No Irã, a decepção com a República Islâmica levou muitos a buscar alternativas espirituais. O cristianismo, com sua mensagem de amor, perdão e um relacionamento íntimo com Deus, oferece um caminho de libertação espiritual e social. Embora o governo tente conter esse movimento por meio de prisões, tortura e vigilância constante, igrejas clandestinas e plataformas digitais se tornaram refúgios para os convertidos, que encontram consolo em passagens como Mateus 11:20 e 8-30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essas palavras ressoam profundamente entre aqueles que enfrentam perseguição, encontrando em Jesus um símbolo de esperança e paz. A conversão ao cristianismo em países como Irã e Afeganistão traz riscos graves, incluindo prisão e, em alguns casos, até pena de morte. No entanto, esse perigo não tem impedido o crescimento dessa fé. Reuniões secretas em residências e conexões por meio de plataformas digitais têm permitido que o cristianismo prospere. Os novos convertidos frequentemente mencionam o desejo de um relacionamento mais pessoal e compassivo com Deus como um dos principais motivos para sua decisão.
Além disso, relatos de sonhos e visões onde as pessoas afirmam ter encontrado Jesus têm desempenhado um papel importante nesse movimento. Essas experiências altamente significativas na cultura islâmica abrem caminho para explorar o cristianismo e desafiar as normas religiosas tradicionais. Esse movimento não se restringe ao Irã. No Iêmen, onde o cristianismo cresce em um ritmo surpreendente, e na Arábia Saudita, onde a monarquia tem dado sinais de tolerância, a mensagem cristã de amor e esperança continua ganhando espaço. Mesmo sob regimes severos como o dos talibãs no Afeganistão, os convertidos permanecem firmes, arriscando suas vidas por sua fé. As mudanças não impactam apenas indivíduos, mas também o tecido cultural da região. As mensagens de redenção e graça encontradas na Bíblia estão alcançando locais antes dominados por opressão e medo, oferecendo uma alternativa transformadora. Esse movimento não só desafia estruturas políticas e religiosas, mas também carrega um chamado de mudança com o potencial de impactar nações inteiras. O crescimento do cristianismo nessas regiões ressalta a universalidade da mensagem de Jesus. Em um mundo onde tantos enfrentam opressão, a promessa de liberdade e salvação em Cristo se torna uma luz em meio às trevas. Essa transformação espiritual não apenas evidencia a resiliência da fé, mas também o poder do amor incondicional de Deus para transformar vidas e culturas. Queridos amigos, ao refletirmos sobre a coragem de nossos irmãos em Cristo, que entregaram suas vidas a Jesus, enfrentando perseguições e perigos, convidamos você a se unir a nós em oração. Vamos pedir ao nosso Senhor que fortaleça sua fé, conceda proteção e encha seus corações com paz e esperança em meio às adversidades. Que eles encontrem em Cristo o refúgio e a força para perseverar. Além disso, incentivamos você a fazer parte desta missão de esperança. Inscreva-se neste canal para continuar compartilhando essa mensagem de fé e amor. Deixe nos comentários um testemunho de sua fé com palavras como Jesus é o Senhor ou Eu te amo, Jesus. Com essas ações, juntos proclamamos o nome de nosso Salvador e mostramos que sua luz continua brilhando em meio às trevas. Que Deus o abençoe e fortaleça sua fé.